Bom dia, fiel. Boa semana, fiel torcida. Semana de jogos importantes para o Corinthians. Primeiro, nesta terça-feira popular, amanhã, contra o New Old Boys pela secundária, não, terciária sul-americana, a Série B da Libertadores, né? Tanto que Renato Augusto já voltou do Sul e nem vai jogar. Mas antes disso, né? E antes do jogo dia 16, na outra quarta-feira, contra o campeão de mídia São Paulo Futebol Clube, que ia ganhar Itaquera, nunca ganhou, mas era favorito, que Pato ia fazer gol, né? Antes disso, tem o brasileiro, né? E o Corinthians no brasileiro só empatou com o Inter só porque vencia até os acréscimos por 2-1. E a rodada foi muito ruim para o Corinthians, podia ser pior, obviamente, se perdesse, e que viu reduzida para 2 pontos a sua vantagem em relação ao Z4, a sua distância, não é vantagem, né? A sua distância em relação ao Z4. Bem verdade que eles têm um jogo a menos contra o Grêmio. Esse jogo a menos era a Neoquímica Arena. Então, se vencer esse jogo, amplia para 5 a diferença, se empatar para 3. De qualquer jeito, não há uma questão de conforto. Não dá para dizer que 2 pontos sobre o baixamento, ainda que com um jogo a menos, seja uma situação confortável. Rapidinho, passando a rodada para vocês, ó. No sábado, Santos 1, Atlético Paranaense 1. Santos que demitiu o Paulo Turra, que só venceu um jogo no comando do Santos e venceu no apito, um escândalo contra o Goiás, um pênalti roubado no final ali, uma coisa absurda. Goiás venceu o Fortaleza por 1-0, esse resultado aumentou a nota de corte lá embaixo. Inter e o Goiás saiu da zona da degola, né? Inter 2, Corinthians 2, como a gente já falou, analisou, teve live de pós-jogo. Fluminense 2, Palmeiras 1, mais uma vez vão culpar o sistema, né? Vasco 1, Grêmio 0. Essa foi uma surpresa. O primeiro gol do Vasco São Januário. Esse campeão sem torcida ainda. Vasco venceu o Grêmio, enfim. E ainda é o vice-lanterna, mas um resultado importante para o Vasco. O São Paulo, que mais uma vez goleou na importante supimpa posse de bola, 67% a 33%. Primeira vitória do Atlético sob o comando do Felipão no seu 10º jogo. O Atlético não vencia 10 jogos, 9 com o Felipão e com o Cudê. No 10º jogo no comando, o Felipão venceu por 2-0. Não foi 3 porque o Hulk perdeu um gol sem goleiro da pequena área quando estava 2-0 já. Lucas Moura estreou no segundo tempo, estava 1-0 no jogo, aí ele fez o pênalti, resultou no gol do Pavão. Pavão, né? Pavão era lateral do São Paulo lá atrás. Cruzeiro 0, Botafogo 0. E agora, Botafogo? E agora que o Campeonato Brasileiro já acabou, pontos corridos, assim para assim, acabou em julho, já sabemos o campeão. Com esse empate, o Botafogo tinha 12 pontos de vantagem, aumentou para 13, já que Palmeiras e Flamengo perderam na rodada. Então, esse é o Campeonato Brasileiro que querem vender emoção para você. Não tem emoção, pelo menos em matéria de título, o campeão é o Botafogo. Coritiba 0, Bragantino 1. Aí sim um resultado bom para quem luta contra a degola. O Curitiba, que vinha em ascendência, perdeu o segundo jogo seguido. Bahia venceu o América e o mancinismo acabou, chegou ao fim da linha, uma campanha ridícula, mais uma goleada, mais 3 gols tomados. Para quem acha que longevidade é o sucesso de tudo, toda a longevidade levou o Coelho à lanterna isolada e ao rebaixamento quase certo, virtual do campeonato. E aí, São Paulo, hein, São Paulo? Para quem acha que ia dar certo manter o técnico que ficou no muro quando o seu amigo, brother e preparador deu um murro na cara de um jogador, ele ficou no muro e as pessoas acham que vai dar certo continuar com esse trabalho. Pela vontade enorme dada pelos jogadores do Flamengo, deu-se ver que foi uma ótima decisão. Mas por que os resultados? Vamos para a classificação, que é o que interessa a você, corintiano. Vamos aqui, ó. Botafogo já é campeão com 44 pontos. Aí tem 200 times com 31, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Flamengo é o vice colocado em relação ao Fluminense, porque pelo gols marcados, empate em vitórias em saldo. Palmeiras é o quarto colocado, porque tem uma vitória a menos que a dupla Fla-Flu. Bragantino colocou com 30. Grêmio, que tem um jogo a menos, e se vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, né? Passaria o Flamengo. Se empatar, não, porque por critérios ficaria o Flamengo. E vai indo, vai indo, vai indo. Vamos à zona da degola, né? Fortaleza tem 23 pontos com 18 jogos. Se o Corinthians venceu seu jogo a menos com o Grêmio, empata com Fortaleza. Goiás, que venceu o Fortaleza, que a gente acabou de citar com um gol contra bizarro, foi para 19 pontos e passou o Santos. E o Bahia passou o Santos, né? O Bahia já estava atrás do Goiás e venceu o América por 3-1 e também passou o Santos. O Santos, que empatou na Bacia das Almas com o Atlético Paranaense, aqueles pênaltis de queimada que inventam no futebol brasileiro, dado pelo VAR, não é tão absurdo quanto o do Goiás, que aquilo foi um escândalo. Esse é o pênalti que dão toda a rodada, embora eu não concorde, mas estão dando, pelo menos teve critério.
O Santos foi para 18 pontos e com isso está na zona do rebaixamento, junto com Curitiba que tem 14, Vasco 12, América 10. Vasco e América, como quando tem um jogo a menos entre si, né? Vasco e América duelam. Então, se o Vasco vencer, por exemplo, ele passa o Curitiba, deixa a vice-lanterna para o Coxa. O América, se vencer, passa o Vasco, deixa a lanterna. O empate mantém as coisas como estão, com um ponto a mais para cada um. Resumo da ópera. Corinthians que já é muita soberba e assodamento falar, não tem mais que falar de rebaixamento. Calma, ainda acho que dá para o Corinthians escapar, se tiver uma sequência boa, mas não dá com 20 pontos em 17 rodadas, 2 pontos a mais que um time da zona de rebaixamento e um jogo a menos, para falar que já passou o pior, né? Então, muita calma nessa hora, Corinthians devagar com a louça. Então, legal passar pelo. Lógico que é legal passar pelo de boys, é uma fase a mais, mas o que vale para o Corinthians é, primeiro, Copa do Brasil e Brasileiro. Sul-Americana, essa Série B da Libertadores fica para uma. Se passar, muito melhor, que jogue para passar, não precisa nem ganhar, né? Se empatar, classifica, se perder por um gol, leva a decisão para os pênaltis. Mas é isso, sem soberba, que não combina com o Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso, gente. Bom dia, Fiel. Amanhã tem jogo, tem transmissão aqui no canal Blog do Vitão. Você se inscreva no canal, ative o sininho. Depois do jogo vai ter live no canal também aqui. Antes disso, todo dia tem um Bom Dia Fiel, então fiquem ligados aqui na gente. Um abraço, bom dia fiel, boa semana a todos e vai Corinthians.